Olá, gente! Vamos para a nossa segunda aula sobre acumulação capitalista e desigualdade social. E eu pergunto a vocês, o que é pobreza? Vejam a imagem a seguir. Vocês estão vendo que a pobreza vai muito além de só falta de alimento. A pobreza é todo um contexto em que o indivíduo é inserido na sociedade ou vive em sociedade. Segundo Ostern, reitera essa noção na medida em que conclui que a pobreza é um problema societário e que toda e qualquer definição a seu respeito estará sempre fazendo referência explícita ou implícita a algo acerca da sociedade. A pobreza e o pauperismo existem diferenças? O pauperismo é um substantivo, pobreza também é um substantivo. Porém, o pauperismo é uma miséria, é uma pobreza extrema. Já a pobreza é o estado ou qualidade de pobre. Eu posso ainda acrescentar que é a falta de algo, a falta de políticas também faz um indivíduo ser pobre. O pauperismo, ele surge na Europa Ocidental, que experimentava os impactos da primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra nos últimos 25 anos do século XVIII, entre 1701 e 1800, é um fenômeno novo, sem precedentes na história. Então, a partir desse processo de industrialização que iniciou um pauperismo social. O pauperismo, dinâmica da pobreza pós-industrialização, significou que a expropriação, a exploração e a expulsão. E aí, como é isso? Vamos lá. Traços próprios e peculiares do mundo de produção capitalista. Expropriação dos meios de produção, das ferramentas e do direito de acesso à terra. Exploração desmedida da força de trabalho e expulsão da população do campo para as áreas urbanas e nesta dos centros para as periferias. Então, a expropriação significa dizer a retirada das ferramentas do direito do acesso à terra. A exploração, a desmedida exploração da força de trabalho, que muitas vezes eram de mulheres, de crianças, e a expulsão da população do campo para as áreas urbanas e nestas dos centros para as periferias. O pauperismo e a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ao retirar a população dos campos, da agricultura, criou uma nova dinâmica da pobreza, que se generalizou, dando origem ao que conhecemos hoje como pauperismo, cuja expressão máxima desse fenômeno é vivida pela população que denominamos como população em situação de rua. O que é a pobreza? O que é? Assim, a diversidade socioeconômica e cultural de vários países resultou na utilização de diferentes conceitos de pobreza. Porém, para fins analíticos, sua tipologia pode ser compreendida em 3 grupos. O primeiro grupo da definição de pobreza é quando a renda do país não é necessária para suprir as condições mínimas. Apresenta baixa renda per capita e a pobreza absoluta é inevitável. O segundo grupo é típico dos países desenvolvidos.
apresentando alta renda per capita, no qual a desigualdade de renda é compensada mediante a transferência de renda e universalização dos serviços públicos. É quando uma sociedade ela não tem aquela renda, porém o Estado fornece, serviços públicos de alta qualidade. E temos o grupo 3. São os países que se encontram em condições intermediárias, no qual a renda per capita mostra que os recursos disponíveis são suficientes para todos na garantia dos mínimos, ao passo que a pobreza absoluta se dá devido à má distribuição de renda. O Brasil, portanto, está inserido nesse último grupo, porque nós temos no Brasil uma maior concentração de riqueza na mão de poucos. E aí, no caso, se tem essa renda, porém, não existe esse repasse dos recursos. Além de não existir essa repasse dos recursos, os serviços prestados pelo poder público não é de qualidade. Há uma ausência desse poder público. É como assim, você trabalha, tem uma renda, mas nessa renda você tem que pagar um plano de saúde, porque o SUS, ele é um ótimo, o SUS ele é ótimo, porém existem filas enormes para poder se ter acesso a ele. E aí, para você não ter que passar um período nessas filas, você opta em pagar um plano de saúde. Da mesma forma, quando você tem um automóvel, a segurança pública não lhe dá segurança suficiente, aí você tem que pagar um seguro para poder assegurar se aquele objeto seu, aquele automóvel for furtado, você não vai ter perda total. Então, assim, no Brasil, a gente tem essa condição intermediária no qual a renda per capita mostra que os recursos disponíveis são suficientes para todos, na garantia do mínimo, ao passo que a pobreza absoluta se dá devido à má distribuição de renda. Segundo Pacheco, a insuficiência de renda faz com que a população pobre não tenha acesso a bens e serviços, intensificando a desigualdade de oportunidades e a impossibilidade de inclusão econômica e social dessa população na sociedade. Para tanto, as políticas sociais se materializam na viabilização dos direitos sociais, tendo a presença do Estado e da sociedade civil como peças fundamentais nesse processo de execução, formulação e no seu planejamento. De acordo com Ostern, a pobreza no Brasil, até a década de 30, era tratada como um caso de polícia, não sendo dessa forma reconhecida como questão social. Na década de 30, gente, não era reconhecido como questão social. Assim, desprende-se que naquele período, o enfrentamento à pobreza possuía um caráter repressivo do Estado, onde os problemas sociais eram vistos como isolados, casuais, havendo uma culpabilização do indivíduo por sua situação de pobreza, onde o combate a esta ficava a cargo da filantropia e da caridade. No entanto, a partir da década de 30, no Brasil, o Estado passa a reconhecer a questão social como política, necessitando de sua intervenção. Dentro desse contexto, a intervenção do Estado por meio da proteção social se dá mais do que sentido de atenuar as tensões do Estado do que propriamente gerar equidade social. Então, depois de década de 30, que começou a se ver a questão social com os outros olhos, porém ainda era uma atuação de diminuir as tensões entre a população e o Estado. Já na década de 60, temos como fato marcante o golpe militar de 64, a ditadura,
Esse fato foi crucial para que os sonhos nacionalistas, que se fundamentavam nas reformas de base, desaparecessem. A partir daí, o caráter assistencial assumido pelas políticas públicas foi efetivado pelo binômio repressão-assistência. Então, esse modelo cristalizou-se e expandiu até os finais da década de 70, quando anunciou o sinal de crise e esgotamento. Para Rocha, no início da década de 70, a pobreza e a desigualdade passam a ser um fato visto por parte do seio acadêmico e das instituições voltadas ao financiamento da pesquisa sobre tais questões, pois a priori não estava sendo compreendido como resultante dos desenvolvimentos econômicos. Pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. Para operacionalizar essa noção ampla e vaga, é essencial especificar que necessidades são essas e qual nível de entendimento pode ser considerado adequado. A definição relevante depende basicamente do padrão de vida e da forma como as diferentes necessidades são atendidas em determinado contexto socioeconômico. Em última instância, ser pobre significa não dispor dos meios para operar adequadamente no grupo social em que vive. Assim, a pobreza se configura quando não é possível atender às necessidades ditas mínimas. No entanto, é necessário ressaltar que a questão social ganhou espaço na cena pública, demandando com isso a intervenção do Estado no reconhecimento e na viabilização dos direitos dos sujeitos sociais. É importante ter presente que foram as lutas sociais que romperam o domínio privado das relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a interferência do Estado no reconhecimento e a legalização dos direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos, consubstanciados nas políticas e serviços sociais. Então, verifica-se uma tendência atual, onde as expressões da questão social recebem intervenção através de programas sociais, que por sua vez compreendem-se como um enfrentamento pontual da pobreza, em detrimento de uma intervenção sistemática do Estado na viabilização das necessidades básicas. Desse modo, questão social é tratada através de uma assistência focalizada. Então, a gente conclui, gente, que a pobreza tem sido parte constitutiva da história do Brasil, assim como os sempre insuficientes recursos e serviços voltados para o seu enfrentamento. Nossa história não se pode esquecer o peso da tradição oligárquica e autoritária, na qual os direitos nunca foram reconhecidos como parâmetros nos ordenamentos econômicos e políticos da sociedade. Estamos nos referindo a uma sociedade desde sempre desigual e dividida entre enclaves de modernidade e uma maioria sem lugar. Uma sociedade de extremos, desiguais e assimetrias, um país caracterizado por uma história regida por um privatismo selvagem e predatório, que faz da vontade privada e da defesa dos privilégios a medida de todas as coisas, que recusa a alteridade e obstrui, por isso mesmo, a dimensão ética da vida social, pela recusa dos fundamentos da responsabilidade política e da obrigação social.
Gente, significa o quê? Que nós, desde nossa origem, da nossa origem histórica do Brasil, nós temos problema com a pobreza em relação à maneira como foi constituída, né, a política brasileira, onde as pessoas que são pobres não têm consciência que são pobres, pois a pobreza não é apenas a falta de recursos, a falta de alimento. A pobreza é quando não se tem uma política pública de qualidade e efetiva. Isso faz com que essa população vire pobre. Então, a pobreza vai muito além do que a falta de um alimento. É uma falta de saneamento, é uma falta de água tratada, é uma falta de uma saúde pública com qualidade, é uma falta de uma política social, é uma falta de uma política de segurança pública, é uma falta de educação, onde não existe escolas e creches o suficiente. Todos esses pontos são pontos que fazem com que uma população seja pobre, que ela tenha pobreza. É sempre oportuno lembrar que, nos anos de 90, a somatória de extorsões que configurou um novo perfil para a questão social brasileira, particularmente pela via da vulnerabilização do trabalho, conviveu com a erosão do sistema público de proteção social, caracterizada por uma perspectiva de retração dos investimentos públicos no campo social. Seu reordenamento e pela crescente subordinação das políticas sociais às políticas de ajuste da economia, com suas restrições aos gastos públicos e suas perspectivas privatizadoras. Eu não vou me estender nessa citação de Isaac, mas é importante vocês terem conhecimento de como foi a política dos anos 90, né? Uma política que não teve investimento no campo social, onde se teve o fortalecimento do neoliberalismo, e aí a política que se vê dos anos 90, ela está querendo ser repetida pelos políticos vigentes. Né? Os políticos atuais, eles estão querendo ir com essa perspectiva dos anos 90, onde existe um sucateamento do Estado, sucateamento das políticas sociais, dos recursos financeiros mínimos para a execução das políticas. Então, é um processo negativo para a população. E também não vejo um investimento em políticas de desenvolvimento, em políticas econômicas de desenvolvimento positivas, para que a população sobressaia, mesmo com um mínimo de recursos e um mínimo de políticas e investimento de políticas sociais. Então, nem está tendo uma política social boa, nem está tendo uma política econômica boa para que exista um desenvolvimento social no país. É nesse contexto que tem início a construção de uma nova concepção para a assistência social brasileira, que é regulamentada em 1993 como uma política social pública e inicia seu trânsito para um campo novo, o dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. Nesse sentido, pode-se afirmar que a Constituição e a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, estabelece uma nova matriz para a assistência social no país, iniciando um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e direito dos que dela necessitam. A inserção da Seguridade aponta
também para seu caráter de política de proteção social, voltada para o enfrentamento da pobreza e articulada a outras políticas do campo social, voltadas para a garantia de direitos e a condição digna da vida. Obrigada, gente, por participarem dessa mais uma aula. Espero que tenham gostado e até mais.